Olá pessoal, eu sou a professora Thaís Marinho, docente do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás e venho apresentar esta videoaula para vocês intitulada de Aspectos Conceituais e Legais das Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde, IRAS, no Brasil. Primeiramente, é importante ressaltar a importância da mudança do termo de infecção hospitalar para IRAS. Porque infecção hospitalar é um termo mais restritivo, que se refere às infecções que acontecem em ambientes especificamente hospitalares. Mas a gente sabe que as infecções relacionadas à assistência à saúde podem ocorrer em ambientes ambulatoriais, em pronto atendimento, em diversas unidades que prestam assistência à saúde. Por isso, este é o termo atualizado, que reflete melhor o risco de aquisição dessas infecções. Então, sempre que for mencionar este termo, dê preferência para o termo IRAS. Para introduzir o nosso assunto, eu trouxe este artigo publicado no American Journal of Infection Control, intitulado de Fatores de Risco para Infecções Relacionadas ao Cuidado em Saúde em Adultos Hospitalizados, Revisão Sistemática e Meta-Análise. Na introdução do artigo, é apontado que as IRAS tornaram-se um problema mundial de saúde pública, que aproximadamente 20 a 30% das IRAS são evitáveis por meio de programas de controle hospitalar. Então, 20 a 30% são taxas aí muito altas para algo que a gente, algo que esteja dentro do controle dos profissionais de saúde, a se alcançar. Identificação de fatores de risco para as IRAS pode melhorar a segurança do paciente, Aí aparece um termo bem abrangente, bem atual, que é segurança do paciente, onde estão aí o escopo, de vários assuntos relevantes, como, por exemplo, as IRAS. E as infecções associadas à assistência à saúde aumentam os custos dos cuidados de saúde, principalmente devido ao prolongamento do tempo de internação e ao custo dos antimicrobianos para se tratar as IRAS. Os principais fatores de risco independentemente associados às IRAS, apontados pelos artigos que foram englobados dentro dessa revisão sistemática são diabetes mellitus, imunossupressão, temperatura corporal, tempo de cirurgia em minutos, reoperação, exposição à cefalosporina, dias de exposição ao catéter venoso central, internação em unidade de terapia intensiva, permanência na UTI em dias e ventilação mecânica. Então, vejam que todos estes fatores de risco foram estatisticamente significativos e tiveram a associação comprovada por teste estatístico relacionada a uma IRAS. E para concluir, o estudo aponta que é importante identificar fatores de risco que contribuem para as IRAS, porque atuando sobre os fatores de risco é que você vai reduzir aquele percentual de IRAS preveníveis, implementar estratégias para prevenção de IRAS, são aí as estratégias que vão fazer valer o programa de controle de infecção hospitalar dentro das instituições e maximizar a segurança do paciente, Esta é a vertente principal aí para se combater as IRAS, maximizar a segurança do paciente. Apresentando um pouco do histórico das IRAS, é importante a gente lembrar do médico obstetra Samuel Weiss, que instituiu que, a partir de 15 de maio de 1847, todo estudante ou médico era obrigado, antes de entrar na sala clínica obstétrica, a lavar as mãos com uma solução de ácido clórico na bacia clorada que colocada na porta da sala. E essa disposição passaria a vigorar para todos. Samuel Weiss implantou
essa regra a partir da observação por um método dedutivo de que as gestantes que tinham partos com as parteiras apresentavam menos infecção puerperal do que aquelas submetidas a parto com os estudantes de medicina. E ele investigou essa situação e chegou à observação de que os estudantes faziam estudos com cadáveres antes de irem para a realização dos partos. E eles não higienizavam as mãos entre um procedimento e outro. Então, eles traziam ali micro-organismos, né, daqueles cadáveres nas mãos e veiculavam esses organismos, né, até as puérperas, né, ou as gestantes ainda antes do procedimento. Então, a solução encontrada foi higienizar as mãos em uma bacia com solução de ácido clórico. E ele percebeu, sim, uma redução nos níveis de infecção puerperal após essa medida. É importante a gente lembrar também de Florence Nightingale, uma enfermeira inglesa que implantou medidas de higiene e limpeza que assistia militares feridos na Guerra da Crimeia, nos idos de 1854. Florence se preocupou com a limpeza do ambiente, com cuidados na alimentação, separação de leitos individualizados, com registros estatísticos de óbitos, e também ela enfatizava que o hospital deveria ser um ambiente de promoção e recuperação da saúde e não um local onde se causaria mais danos ao paciente. Pasteur também foi um importante cientista, né, por apresentar a teoria microbiana da fermentação em 1850, e Robert Koch, a partir de estudos aí com o carbúnculo, comprovou a teoria microbiana da doença em 1846. Esses conhecimentos sobre vírus, fungos e bactérias então levaram ao desenvolvimento da microbiologia, né, que se tornou aí uma ciência de apoio no combate às infecções. É importante a gente mencionar também William Halsted, um cirurgião americano que trabalhou no início do século XX e que introduziu o uso de luvas nos procedimentos hospitalares. Isso aconteceu porque a instrumentadora cirúrgica de Halsted, Carolina Halsted, que se tornaria sua futura esposa, ela apresentou uma dermatite por imergir as mãos numa solução fenólica toda vez antes de iniciar um procedimento cirúrgico. Então, para que Caroline Halsted não se afastasse do centro cirúrgico aonde William Halsted trabalhava e também não abandonasse a profissão, ele pediu que uma fábrica de borrachas, indústria de borracha, pudesse então desenvolver essas luvas, que posteriormente foram adotadas por outros alunos de Halsted e aí passaram a ser difundidas até os dias atuais. Em relação ao histórico do Brasil, na década de 60, surgiram as primeiras comissões de controle de infecção hospitalar no país, geralmente vinculadas a instituições de ensino. Em 1963, surgiu a primeira CCIH, no Hospital Ernesto Dornelles, no Rio Grande do Sul. Em 76, o governo brasileiro determinou a necessidade da criação de CCIH nos hospitais próprios da Previdência Social, mas essa medida não teve impacto por não haver fiscalização, né, nessa criação das CCIHs. Em 1985, ocorreu a morte do presidente Tancredo Neves, ocasionada por septicemia devido a uma infecção pós-cirúrgica. Esse caso tomou repercussão nacional e, a partir de então, o Ministério da Saúde tomou algumas providências, como o levantamento das instituições brasileiras que já tinham CCH operacionalizadas, capacitações e intercâmbio de conhecimentos entre os profissionais de saúde
e elaboração de manuais e normas técnicas. Em 1988, a Portaria 232 do Ministério da Saúde, então, instituiu o Programa Nacional de Controle de Infecção Hospitalar. Em 1989, ocorreu o primeiro Congresso Brasileiro de Infecção Hospitalar, possibilitando aí a troca de experiências e de estudos, né, já desenvolvidos até o presente momento, entre os profissionais de saúde que trabalhavam com controle de infecção hospitalar. Em 1990, o Programa Nacional é transformado em Divisão Nacional de Controle de Infecção Hospitalar. Então, deixa de ser um programa, uma medida temporária de um governo específico, para se tornar, então, um órgão dentro do Ministério da Saúde, né? A Divisão Nacional de Controle de Infecção Hospitalar. Um grande avanço. E se tratando da Lei 8.080 de 90, nós temos aí que no seu artigo 5º, né, inciso 3º, a referência ao controle de infecção hospitalar, quando a lei menciona que a assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas, né? Então, aí, lembrando da ação integrada do controle de infecção hospitalar junto a todos os outros setores da instituição, né? E aí a realização de atividades preventivas para o controle de infecção hospitalar. Então, se a gente analisar a Lei 8.080, o combate às IRAs está sim englobado nas ações que a lei prevê, não de forma específica, mas de forma global. Em 1992, a Portaria 930 traz que todos os hospitais do país deverão manter programa de controle de infecção hospitalar, independente da entidade mantenedora. Só que na década de 90 houve aí desgaste no programa de infecção hospitalar brasileiro, descentralização das ações de saúde promovida pela própria Lei 8.080 e a fragmentação e dispersão das bases de apoio no combate da infecção hospitalar do Ministério da Saúde, justamente pela própria tendência da Lei 8.080 de municipalização, né? E aí também de conferir poderes aos estados. E em 1997, a Lei Federal 9431 traz que os hospitais do país são obrigados a manter programa de controle de infecção hospitalar. E ainda aponta que o programa de controle de infecção hospitalar é um conjunto de ações desenvolvidas deliberada e sistematicamente para a redução máxima possível da incidência e gravidade das infecções hospitalares. Então, pela primeira vez, a legislação brasileira aponta que não é possível minimizar a zero o nível de infecção hospitalar, né? Infecção hospitalar ou IRAS, a gente trabalha com a expectativa de redução máxima possível. Porém, essa lei de 97 teve alguns artigos vetados, entre eles a obrigatoriedade da existência de um serviço de controle de infecção hospitalar, que seria a própria equipe executora do programa, né? Ela veta a composição e a competência do serviço de controle de infecção hospitalar e veta a obrigatoriedade da responsabilidade, né, de que haja um farmacêutico aí para gestão de antimicrobianos, né? Ela veta, né, a responsabilidade aí sobre as soluções parenterais de grande volume, o uso de germicidas e de materiais médicos hospitalares. Ou seja, ela institui o programa, enfatiza o programa, mas veta os meios desse programa serem executados.
Assim, somente em 1998, com a portaria 2616, é que essas medidas do Programa de Controle de Infecção Hospitalar vão realmente entrar em prática. Por quê? Essa portaria institui as diretrizes e normas para a prevenção e o controle das infecções hospitalares e o Programa de Infecção Hospitalar. Regulamenta a Lei 9431, porque ela traz tudo aquilo que havia sido vetado e mais um complemento. Em seu artigo 3, ela traz que a Secretaria de Política de Saúde do Ministério da Saúde prestará cooperação técnica entre secretarias estaduais e municipais, com o objetivo de orientar o exato cumprimento e interpretação das normas aprovadas por essa portaria. Ou seja, ela traz que o Ministério da Saúde deve amparar estados e municípios na execução, né, do Programa de Controle de Infecção Hospitalar, aí, tentando corrigir aquela fragmentação que ocorreu no início da década de 90, com a instituição da Lei 8.080. Em 2013, a portaria 529 traz aí o Programa Nacional de Segurança do Paciente, o qual contempla em seu escopo as IRAs. Então, você vê que a legislação já não vem com a nomenclatura de infecção hospitalar, sim com IRAs. A RDC 36 da Anvisa, que instituiu ações para a segurança do paciente em serviço de saúde, dentre as quais aquelas voltadas para a prevenção e controle de IRAs. E em 2017, a Anvisa lançou o Manual de Medidas de Prevenção de Infecção relacionada à ciência e saúde, as IRAs, né? Esse manual é o que vai ser abordado na próxima videoaula. E esse manual faz parte de uma série intitulada de Segurança do Paciente e Qualidade em Serviço de Saúde, sendo as medidas preventivas aí abarcadas no caderno 4, tá? Importante a leitura integral desse caderno. E a portaria 2616, ela é composta por 5 anexos, e agora nós vamos aprofundar um pouco no que traz essa portaria. Que é uma portaria bem completa, né, e que traz aí os principais conceitos que a gente precisa ter em mente dentro dessa temática. O anexo 1 traz a organização e competências da CCIH e do Programa de Controle de Infecção Hospitalar. O anexo 2 traz conceitos e critérios diagnósticos das infecções hospitalares. O anexo 3 traz orientações sobre a vigilância epidemiológica das infecções hospitalares e seus indicadores. O anexo 4 traz recomendações sobre higienização das mãos. E o anexo 5 traz recomendações gerais e outros temas, como os de germicidas, microbiologia e lavanderia e farmácia. Ainda nesse quadro verde, vocês podem ver que é a primeira legislação que aponta que a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar precisa ter apoio administrativo para o seu real funcionamento. Então, qual é o conceito de Programa de Controle de Infecção Hospitalar na portaria 2616? É um conjunto de ações desenvolvidas deliberada e sistematicamente com vistas à redução máxima possível da incidência e da gravidade das infecções hospitalares. Para a adequada execução do Programa de Controle de Infecção Hospitalar, os hospitais deverão constituir a CCIH, órgão de assessoria e autoridade máxima da instituição de execução das ações de controle, da IH, né? Então, nós temos aí nesse organograma que a CCIH, ela é um órgão de assessoria à direção do hospital e que está acima de todos os outros setores do hospital. E o que não pode faltar no Programa de Controle de Infecção Hospitalar dentro de uma instituição? A prevenção das infecções nas topografias mais comuns, né? Urinária, de corrente sanguínea, respiratória e de sítio cirúrgico.
A prevenção de infecções associadas aos procedimentos de risco, quais são eles? Catéter vesical, procedimentos vasculares, de introdução de catéteres vasculares, né? E ventilação mecânica. Atividade de educação permanente, vigilância epidemiológica e microbiológica, política de uso racional de antimicrobianos, né? As metas a serem alcançadas e um cronograma para a execução das atividades. Por topografia, eu já mencionei no slide anterior, né? Mas as IRAs são classificadas como infecções de trato urinário, infecção de sítio cirúrgico, infecção de trato respiratório ou mais comumente como PAV, pneumonia associada à ventilação mecânica e ainda infecção de corrente sanguínea. Outro conceito importante que nós precisamos ter é que existem as infecções preveníveis e as não preveníveis. As preveníveis são aquelas em que há alteração de algum evento relacionado que pode implicar na prevenção da infecção. Então, ocorreu ali um erro, né, onde não foi possível fazer a prevenção. Por exemplo, infecções cruzadas, transmitidas pelas mãos dos funcionários, né, por alguma inconsistência ou alguma inadequação da higienização das mãos. Já as infecções não preveníveis são aquelas que acontecem a despeito de todas as precauções tomadas. Não houve a falha técnica nas atividades preveníveis, mas essas infecções acontecem em pacientes imunologicamente comprometidos e são originárias a partir de sua própria microbiota. E mesmo assim são classificadas como IRAs, caso elas estejam aí abarcadas dentro do conceito de IRAs, tá? Por isso, aquele vínculo com a ideia de que não há como zerar, né? Reduzir a zero as IRAs numa instituição de saúde, porque algumas delas não são preveníveis, são desenvolvidas a partir de micro-organismos da microbiota dos pacientes. A portaria 2616 traz ainda a divisão, né, da CCIH e da SCIH. Então, a CCIH deverá ser composta por profissionais da área da saúde de nível superior, formalmente designados, e os membros da CCIH serão divididos em membros consultores e executores. Aí nessa figura nós podemos ver que os membros consultores, né, poderão abarcar o serviço médico, o serviço de enfermagem, o serviço de farmácia, o laboratório de microbiologia e a administração da instituição. Já os membros executores farão parte da SCIH, o Serviço de Controle de Infecção Hospitalar. E a pergunta que também é importante a gente salientar é a seguinte: posso comparar taxas de IRAs entre instituições de saúde diferentes? É importante a gente lembrar que é pouco informativo comparar essas taxas de IRAs entre instituições de saúde, porque diferentes hospitais podem possuir taxas de infecção completamente diferentes, associadas às características, né, dos tratamentos oferecidos, da presença ou não de UTI, de paciente crítico na instituição. Por quê? Hospitais com maior tecnologia costumam atender pacientes mais graves e podem aí possuir uma taxa de infecção hospitalar maior. Quem são os pacientes críticos? São pacientes de terapia intensiva, sejam eles adultos, pediátricos ou neonatais, pacientes de berçário de alto risco. Quem é o berçário de alto risco? É a UCIM, Unidade de Cuidados Intermediários Neonatais, pacientes queimados, pacientes submetidos a transplante de órgãos, pacientes hemato-oncológicos e pacientes com síndrome da imunodeficiência adquirida. Em relação aos conceitos básicos,
A Portaria 2616 de 98 traz ainda que infecção comunitária é aquela constatada ou em incubação no ato de admissão do paciente, desde que não relacionada com internação anterior no mesmo hospital. São também comunitárias a infecção que está associada com complicação ou extensão da infecção, já presente na admissão, a menos que haja troca de micro-organismos com sinais e sintomas fortemente sugestivos da aquisição de nova infecção. E infecção hospitalar é aquela adquirida após a admissão do paciente e que se manifeste durante a internação ou após a alta, quando puder ser relacionada com a internação ou procedimentos hospitalares. Ainda que, quando se desconhecer o período de incubação do micro-organismo e não houver evidência clínica e ou dado laboratorial de infecção no momento da internação, convenciona-se infecção hospitalar toda manifestação clínica que se apresentar a partir de 72 horas após a admissão do paciente. São também convencionadas infecções hospitalares aquelas manifestadas antes das 72 horas da internação, quando associadas a procedimentos diagnósticos e ou terapêuticos realizados durante esse período inicial. Em relação aos princípios da portaria, ela traz que o diagnóstico das infecções hospitalares deverá valorizar informações oriundas de evidência clínica, pela observação direta do paciente ou por registro no prontuário, por resultados de exames laboratoriais, sejam eles microbiológicos, pesquisa de antígenos, anticorpos e métodos de visualização, e ainda com exames de imagem. Em relação aos critérios gerais, nós temos que quando na mesma topografia em que foi diagnosticada a infecção comunitária for isolado um micro-organismo diferente, seguido do agravamento das infecções clínicas do paciente, o caso deverá ser considerado infecção hospitalar. E que os pacientes provenientes de outro hospital que se internam com infecção são considerados portadores de infecção hospitalar no hospital de origem da infecção. É assim que o novo hospital deve tratar essa infecção. Infecção hospitalar referente à unidade anterior. Outros conceitos básicos que essa portaria traz são relacionados à classificação da cirurgia. Cirurgia limpa, potencialmente contaminada, infectada. Eu pensei muito se eu ia trazer para essa aula, para as minhas colegas de enfermagem aí, essas classificações, porque a maioria dos enfermeiros está por dentro e entende essas denominações. Mas como essa aula pode chegar aí a outras colegas da equipe, como por exemplo biomédicas, nutricionistas, psicólogas, é importante a gente ressaltar que dependendo da cirurgia, ela pode ou não implicar num risco muito maior ou muito menor de adquirir uma IRAS. Por isso eu vou apresentar rapidamente esses conceitos. Cirurgias limpas. Ocorrem em tecidos estéreis ou passíveis de descontaminação, ausência de processo infeccioso inflamatório local ou de falhas técnicas grosseiras durante a cirurgia em si. São cirurgias eletivas e sem drenagem de líquidos corpóreos, drenagem aberta, no caso, e não ocorrem penetrações nos tratos digestivo, respiratório e urinário. Lembrando que trato digestivo em si todo contaminado, trato respiratório nas vias profundas é estéril e o trato urinário também nas suas vias profundas é estéril. Conceitos básicos em relação à cirurgia potencialmente contaminada. Ocorre em tecidos colonizados ou tecidos de difícil descontaminação. Pode acontecer
falhas técnicas discretas no transoperatório, né? Pode ser realizada a drenagem aberta e ela ocorre nos tratos digestivo, respiratório ou urinário, sem contaminação específica. Em relação às cirurgias contaminadas, ocorrem em tecidos recentemente traumatizados e já abertos antes do procedimento cirúrgico, colonizados abundantemente, com descontaminação difícil ou impossível. Falhas técnicas grosseiras podem acontecer e a supuração local deve estar ausente, não deve haver supuração local ainda, porque senão ela já vai para o próximo nível como infectada. Cicatrização de segunda intenção, aí no caso, é classificada como cirurgia contaminada. Grande contaminação a partir do tubo digestivo, obstrução biliar ou urinária. Em relação às cirurgias infectadas, né, são intervenções cirúrgicas realizadas em qualquer tecido ou órgão em presença de processo infeccioso, ou seja, já se tem notícia de um micro-organismo instalado e em replicação, causando ali uma doença, né, um processo infeccioso e presença de tecido necrótico, um tecido morto. Em relação à vigilância epidemiológica, a portaria 2616 traz que a vigilância epidemiológica das infecções hospitalares é uma observação ativa, sistemática e contínua da ocorrência dessas infecções e da distribuição entre pacientes hospitalizados ou não, e ainda dos eventos e condições que afetam o risco de sua ocorrência, né? Então, olha como a vigilância epidemiológica dentro do PCIH, ela é ampla. A CCIH deve escolher método de vigilância mais adequado às características do hospital. Ela pode trabalhar aí com métodos prospectivos, retrospectivos e transversais para determinar aí a incidência ou prevalência das infecções hospitalares ou IRAS. A busca ativa de dados, ela é adequada na vigilância epidemiológica das infecções hospitalares, porque ela não depende da notificação de médico, né, da incredibilidade do médico de que aqueles sinais e sintomas sejam relacionados a uma IRAS. Ela não depende ali do esforço de que alguém avise e mencione. A SCIH precisa ir de prontuário em prontuário e olhar vestígios, né, sinais ali da presença dessas infecções acontecendo. É um serviço mesmo de detetive. As operações de comportamento epidemiológico devem ser objeto de investigação específica, né? Então, ali apareceu um micro-organismo nunca encontrado antes, né? Apareceram sinais e sintomas de infecções que não eram comuns, né, aos sinais encontrados anteriormente, né? Então, toda essa alteração no comportamento epidemiológico deve ser investigada. Aí a portaria traz alguns indicadores epidemiológicos das infecções hospitalares e como deve ser calculado, né? Como encontrar o numerador e o denominador da fração para que se encontre aí as incidências e prevalências. Eu não vou mencionar todas, porque senão vai ficar muito cansativo, eu vou mencionar a primeira. Então, por exemplo, como calcular a taxa de infecção hospitalar? O número de episódios de infecção hospitalar no período dividido pelo total de saídas de pacientes, sejam por altas, óbitos ou transferências, ou o total de entrada no mesmo período. Ele deve padronizar como vai usar o denominador, né? E assim ainda tem como calcular taxa de pacientes com infecção hospitalar,
distribuição do percentual das infecções hospitalares por localização topográfica no paciente e ainda taxas de infecções hospitalares por procedimento. Em relação ao coeficiente de sensibilidade aos antimicrobianos, é calculado, sendo numerador o número de cepas bacterianas de um determinado micro-organismo sensível a determinado antimicrobiano, dividido pelo denominador, que é o número de cepas testadas do mesmo agente com antibiograma realizado a partir das espécimes encontradas. Ainda pode ser calculado o percentual de pacientes que usaram antimicrobianos de uso profilático ou terapêutico em determinado período, a frequência com que cada antimicrobiano é empregado em relação aos demais, a taxa de letalidade associada à infecção hospitalar. E aí surge a próxima pergunta: quais as causas da infecção hospitalar? Então, o que vem causando, né, essa ocorrência de IHs? São falhas no processo de assistência, que levem o risco das viras, né? E essas falhas podem ser no processo de esterilização, no preparo de medicações parenterais e na execução de procedimentos invasivos. Então, aí na primeira foto vocês veem eu supervisionando o estágio numa central de material e esterilização de hospital de grande porte de Goiânia, com estudantes do curso técnico de enfermagem do IFG, e ali no momento eles estão reconhecendo, né, o que eles já tinham visto na atividade teórica, os indicadores de esterilização, como indicadores químicos, físicos e biológicos, que garantem que aquele material que foi submetido a uma esterilização passou ali pela eliminação dos micro-organismos que poderiam estar aderidos. Né? Na outra foto a gente tem uma manipulação de medicação parenteral e na outra foto um procedimento cirúrgico, né, que é um exemplo de procedimento invasivo. A prevenção das IRAs se faz principalmente por higienização das mãos, educação continuada, limpeza e antisepsia e medidas preventivas específicas. E esse é o tema da próxima videoaula, por isso ele vem de maneira mais geral. Então, no cenário da assistência em saúde, a gente tem ali o paciente restrito ao leito e tudo em volta que pode ou não colaborar para a ocorrência de uma infecção. Bactérias multiresistentes nos pacientes ao lado, profissional de saúde e suas mãos, limpas ou não, comorbidades do próprio paciente, o ambiente hospitalar e o seu mobiliário, dispositivos invasivos, antimicrobianos para tratamento ou, né, que vão colaborar na resistência microbiana, depende de como serão usados, e equipamentos médicos, né, como circuito de ventilador, monitor multiparamétrico, catéter de aspiração, a própria traqueia do ventilador, que é uma mangueira toda rugosa, né, que ali pode acumular matéria orgânica em cada espaço daquela traqueia. E nessa próxima foto a gente tem um ambiente inanimado como fonte de transmissão da infecção. E aonde tem X verde na foto ali, a gente tem representação de culturas positivas para enterococos resistentes à vancomicina. Né? Então, essa foto ela foi apresentada por um estudo que ali fez a coleta, né, de material da superfície e semeou em meio de cultura, né? E ele encontrou um micro-organismo resistente a um potente antibiótico, né, vancomicina, por diversos locais, né? Diversos equipamentos, mobiliários,
Então, assim, a situação é grave. O inimigo é invisível e ele está por todo o ambiente hospitalar. Essas são as referências bibliográficas utilizadas e eu quero deixar essa pergunta final para vocês. Quem se beneficia com um controle adequado de infecção relacionada à saúde? Só o paciente? Só o profissional de saúde? Toda a sociedade de uma forma geral? Então, eu acho que esse projeto de gestão hospitalar relacionada aí ao controle das IRAs, ele vem também, trazer benefícios para os pesquisadores, para as instituições, para a sociedade como um todo, para as instituições hospitalares, as instituições de pesquisa. Então, quando a gente resolve combater as IRAs, nós estamos chamando uma responsabilidade e tratando um problema de saúde pública global. Eu deixo aí meu e-mail para dúvidas e sugestões da aula, o meu Lattes para quem tem interesse em acessar e propor novas parcerias. E a mensagem final é que toda crise gera oportunidade para quem quer crescer, Principalmente nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo, tá bom? Esse foi o meu melhor. Obrigada a todos.